E nessa correria do dia a dia, o jornalismo tem se modificado muito, né? As redações cada vez mais enxutas, mais multimídias, uma correria do dia a dia, e dificilmente nós, jornalistas, conseguimos parar um tempinho para poder pensar na nossa carreira, né? Na nossa carreira como profissional, como jornalista, na nossa vida pessoal. Então, por isso, nós vamos aproveitar esse momento do prêmio, em que estamos aqui, para refletir um pouquinho sobre como estão as nossas habilidades que dizem respeito aos relacionamentos interpessoais. Para isso, eu convido vocês a refletirem um pouco sobre soft skills, competências essenciais para você ser o líder da sua carreira. Quem vai falar com a gente sobre isso tem pós-graduação em Psicologia Positiva e Ciência do Bem-Estar, Master Business em Liderança Feminina e mestrado profissionalizante em Empreendedorismo e Negócios. Ela é franqueada e líder da rede Mulheres que Decidem e educadora da Escola Corporativa da Mulher Empreendedora no Espírito Santo desde abril de 2020. É mentora associada da Global Mentoring Group, professora de graduação e pós-graduação na FAESA, facilitadora do Empretec, enfim, um currículo muito extenso que a habilita para dominar este assunto. Então, eu convido a participar conosco neste momento a mentora de líderes, Liana Figueiredo. Boa noite a todos. Uma felicidade e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Gratidão, Pedro Rigo, por esse momento. A gente que lá atrás, antes mesmo, você como empresário, participante lá da Prefeitura de Cariacica, você foi entrevistado por mim, para fazer o Empretec, fez o Empretec, e eu estou muito feliz nessa noite. Eu sou parceira do Sebrae já tem mais de 25 anos, A Sayonara falou aí a respeito da minha trajetória como facilitadora do Empretec, mas eu trabalho também no Líder Coach, eu trabalho no GEP, já atuei no programa de qualidade, então tenho uma história extensa, E assim como o Pedro, acredito que essa missão é nobre, Essa missão é nobre para a gente trazer luz, para muitos empreendedores. Luz que cada um desses jornalistas que hoje estão aqui, que vão pleitear esse prêmio tão nobre, trouxe. Então, é uma coisa muito interessante, porque cada um de vocês, que se colocou a construir dentro de um projeto, dentro de um desafio, uma reportagem, falando sobre o empreendedorismo, em especial, sobre empreendedores de pequenos negócios. Vocês deram voz e luz a essas pessoas. E eu fiquei muito feliz de estar aqui, porque, assim, eu, como telespectadora, eu tenho uma relação íntima com muitos de vocês. Eu assisto várias reportagens, eu leio, me emociono, e é muito interessante ver o quanto que isso, além de causar esse impacto, é valorizado pelo Sebrae, que é a casa do empreendedor. Então, essa é uma noite realmente de muita alegria. Tenho certeza que a qualidade de todo o material que esses jornalistas produziram e que vai ser representado por alguém, vai fazer jus, Pedro? Do nosso Espírito Santo, está representando com honra, na regional e até mesmo lá na nacional. Eu tenho fé e tenho crença de que isso realmente vai acontecer. Então, essas reportagens que cada um de vocês fez mostra muito do quanto vocês trazem um perfil empreendedor. Porque construir uma reportagem, produzir o que vocês produziram e que hoje, vai ser premiado, mostra não só que vocês revelaram o que os empreendedores fazem, mas mostra para cada um de vocês o quanto vocês são capazes. Revela que o perfil empreendedor, ele não está restrito somente àquelas pessoas que com coragem, que com um projeto, com um sonho, querem empreender, mas revela que o empreendedorismo faz parte de várias ambiências. A ambiência social, a ambiência política, a ambiência educacional.
E, em especial, também, algo que muitas das vezes é desconhecido, que é a ambiência interna. Então, quando Pedro fala, né, que a Sayonara é que está abrilhantando, organizou esse evento, ele está valorizando uma ação empreendedora de alguém que atua no Sebrae. E muitos de vocês atuam em algumas redes, em algumas agências. Isso mostra a importância do intraempreendedorismo. Porque o empreendedor sozinho, ele não consegue construir. Então, a importância de um perfil empreendedor, que a gente busque isso sempre na nossa carreira, como um elemento propulsor. Eu sou empreendedora, eu tenho uma empresa que eu atuo junto ao Sebrae, tenho uma outra empresa de locação de veículo, mas mesmo assim, como a Sayô falou, falo Sayô porque ela é muito querida, ela foi minha coach no Líder Coach, e ela falou que eu sou professora universitária, eu dou aula numa instituição de ensino, e lá eu sou uma colaboradora interna. E lá eu busco exercer, assim como nas outras ações, uma postura empreendedor para construir resultados e fazer a diferença. Que eu tenho certeza que foi exatamente o que levou muitos de vocês a construírem essas reportagens tão maravilhosas que estão sendo hoje, né, colocadas em foco. Porque por mais que a gente faça alguma escolha, todos são vencedores. Todos vivenciaram aí, ao longo desse período, desde quando surgiu, talvez, lá, né, uma vontade, ou surgiu lá na agenda uma demanda, o quanto que vocês tiveram dentro de cada passo o uso de competências empreendedoras. Vou convidar a cada um de vocês a fazer uma retrospectiva. Para e pensa, olha para trás, volta lá no início, volta lá quando surgiu essa ideia dessa reportagem. Veja se você, naquele momento, porventura, não tenha definido uma meta. Uma meta realizada a quê? Relacionado a ser uma reportagem que fosse destaque. Que não ficasse só restrito, por exemplo, ao nosso ambiente capixaba, mas que pudesse ser, né, visualizado por outros ambientes. Veja se lá naquele momento, quando você estava com essa pauta, você não quis estar aqui no dia de hoje, participando deste prêmio. Então, significa que você, naquele momento, provavelmente estabeleceu uma meta que tenha tido um resultado que você tenha querido e tinha um prazo, porque era preciso que ela fosse veiculada. Ao mesmo tempo, o quanto que você, para construir o que você construiu, não teve que ter uma visão mais ampla, uma perspectiva mais ampla do assunto. Você teve uma cabeça de empreendedor porque você buscou uma oportunidade e teve iniciativa de agir sobre essa oportunidade e, muito provavelmente, tenha tido que buscar informações, conversar com pessoas para entender melhor alguns aspectos daquilo que estava sendo tratado. Talvez você tenha tido a ação de usar a sua rede de contatos para conseguir conversar com algumas pessoas-chave. E que, quem sabe, tenha que ter persuadido alguém para estar trazendo para você algum tipo de informação. Tenho certeza que você, olhando para trás, deve se lembrar que você fez um planejamento para que isso tudo acontecesse. Você deve ter avaliado alguns riscos e buscado fazer alguma coisa que fosse diferente. E com isso pudesse até fazer com que, de repente, algumas pessoas, né, olhassem, nossa, não é algo comum.
provavelmente você tenha que ter tido muita independência e autoconfiança para construir o que você construiu. Você tenha tido algo que é muito importante dentro da ação empreendedora, que é a exigência da qualidade e da eficiência daquilo que se faz. E para terminar essa viagem do que você construiu nessa trajetória, de quando começou essa reportagem, que ela começou aqui, no coração. Você deve ter tido muita persistência e comprometimento para que isso fosse realmente algo maravilhoso. Então, assim, falando sobre carreira, falando sobre esse ambiente de empreendedorismo, primeira coisa que eu gostaria de trazer é exatamente essa reflexão de que vocês são empreendedores. Porque se vocês fizeram tudo isso, vocês tiveram o uso daquilo que a ONU apresenta, e a gente trabalha no Empretec, né, Pedro? Pedro Empreteco sabe. A gente apresenta porque isso mostra 10 competências empreendedoras chave para alguém ter sucesso. Alguém ter sucesso num negócio ou alguém ter sucesso na carreira. Porque não há empreendimento mais importante na vida de alguém do que a sua carreira. Porque o empreendedor, quando ele monta um negócio, quando ele vê uma oportunidade, ele está construindo uma carreira. Nós, profissionais que muitas das vezes estamos dentro de uma área de atuação, que nós temos ali perspectivas de crescimento, nós estamos construindo uma carreira. E que a gente viva este desafio exatamente como os empreendedores que cada um de vocês entrevistou, como as histórias que vocês contaram, porque esse empreendedor também está vivo dentro de você. E esse empreendedor vai fazer com que aquilo que vai ser o futuro, porque hoje a gente tem uma noite de premiação, e essa noite ela significa um ciclo que vai mostrar o quanto que vocês trouxeram e fizeram a diferença. Mas e para frente? Como construir e como continuar nessa jornada? Primeiro, vocês já sabem, que é usando as características empreendedoras. Mas tem uma outra dimensão que eu gostaria de trazer aqui. O nosso tema aqui apresentado é as soft skills. Se a gente pegar e traduzir, para o português, nada mais são do que as nossas habilidades socioemocionais. E quanto que elas são essenciais dentro de uma jornada de um profissional que quer fazer a diferença, que quer construir para si e para o ambiente por onde ele passa algo que seja extraordinário, algo que alguém não fez ainda, não daquele jeito. Porque hoje, cada vez mais, a gente precisa deixar não só um legado, né? A gente precisa fazer a diferença no mundo. E cada um de nós faz de uma forma diferente. E todas essas ações ajudam a gente a construir um ambiente mais saudável, um ambiente onde as oportunidades elas acontecem. Então, quando a gente fala de soft skills, quando a gente fala dessas habilidades socioemocionais conectados com a perspectiva da gente assumir ali o leme da nossa carreira, nós somos os capitães desse grande empreendimento, que é a construção da nossa trajetória profissional. Nós devemos vivenciar todas as oportunidades, e essa na noite de hoje é mais uma, e uma muito importante, com muito orgulho, com muita coragem, com muita vontade de estar fazendo de uma forma diferenciada
o seu posicionamento no mercado aonde estiver atuando. Então, no mercado de vocês como jornalistas, vocês têm muitas possibilidades, muitas perspectivas. E eu acho que um ponto muito interessante que começou com a minha fala, vocês trazem algo que é a conexão com o outro. Eu acredito muito que a nossa carreira, o nosso sucesso, ela é uma junção. É uma junção de uma inteligência que a gente precisa ter, uma estratégia que a gente precisa desenvolver, uma inteligência para que a gente possa estar com as ferramentas adequadas, estar preparado. A Sayô fala, né, que o ambiente do jornalismo mudou, e realmente mudou, né? Vocês hoje têm um modelo de funcionamento diferente e desafiador, mas a gente tem que ter, além da inteligência, a afetividade. E isso, para a profissão de vocês, é praticamente um elemento pré-requisito. E cada vez que eu vejo uma reportagem, muitas das vezes o próprio repórter se emocionando, eu vejo o quanto que ele está vivendo algo que é muito importante na conexão com o outro, na tradução para o mundo, do mundo do outro, que é a empatia. Então, assim, quando a gente fala de gerenciar a nossa carreira, a gente está falando fortemente da gente assumir essa responsabilidade. A gente assumir que alguns comportamentos e posturas vão ser essenciais. A gente assumir o protagonismo sabendo que atitudes positivas, que vínculos, conexões, determinação e comprometimento, eles são tão importantes quanto o conhecimento técnico, quanto a estratégia. Há aproximadamente 3 anos atrás, eu me coloquei, e a minha trajetória profissional é uma trajetória muito, eu diria, diferente. Eu estou aqui falando para vocês de habilidades humanas, estou falando de habilidades socioemocionais, mas na minha formação de graduação eu sou engenheira. Eu vim do mundo das exatas, calculista estrutural. E a vida vai trazendo para a gente oportunidades e perspectivas, e ao longo dessa trajetória, aonde eu vivi algumas bifurcações, e todas elas eu assumi como um querer muito forte e com um propósito muito grande de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, essa dimensão de propósito sempre me moveu. E quando, há 3 anos atrás, eu encontrei com uma atividade esportiva, um espaço onde eu pude entender uma conexão muito grande com sucesso, resultado, trabalho, equipe e liderança, que foi por meio da canoa havaiana. Eu faço canoa havaiana tem um certo tempo e eu aprendi muito com essa história e eu gostaria de compartilhar um pouco isso aqui com vocês, trazendo para essa reflexão, né, dessa noite de hoje. Então, Liana, quando fez 50 anos, no momento de uma necessidade de ressignificar várias questões, ela percebeu que esse tipo de esporte permitiria com que ela se conectasse com ela e com outras pessoas, além de uma conexão profunda com a natureza. E como eu vivi muito essa história e entendi o quanto que ela contribuiu para tudo aquilo que eu construí nos 3 anos desde então, eu estou trazendo isso para vocês, né, como uma forma de reflexão. Primeira reflexão que eu te convido a fazer é: imagine que você embarcou nessa canoa. Imagine
que essa canoa é a sua carreira, que já está sendo construída com muito resultado. A noite de hoje mostra isso. Mas que tem ainda um mundo de possibilidades para ser vivida nos próximos anos. Que essa construção, como aquela que você já foi fazendo, ela vai demandar que você tenha algumas competências, como eu falei, além das competências técnicas. Vai demandar com que você consiga fazer construções, muitas das vezes, coletivas. Sozinho, muitas das vezes, a gente alcança até um certo ponto. Mas a força do coletivo, tenho certeza que vocês, na noite de hoje, vocês devem estar lembrando das pessoas que estiveram com você, daquele cameraman, daquele cara da iluminação, daquela pessoa lá da redação, que esteve junto com essa história. E na nossa carreira a gente precisa fazer essa construção e essa conexão com o outro de uma forma verdadeira, de uma forma afetiva. Por isso que um elemento importantíssimo para cada um de nós, e eu digo para cada um de nós porque é um processo contínuo de desenvolvimento, que é estar sempre buscando se aprimorar naquilo que a gente chama de inteligência emocional. O Daniel Goleman coloca que pessoas que têm inteligência emocional, elas conseguem ascender na carreira numa velocidade 5 vezes maior, mais rápida. Elas conseguem galgar dentro de um processo, né, ali idealizado por alguém, né, postos que talvez você não conseguisse se você não tivesse 2 dimensões-chave. A sua competência pessoal de se relacionar com você, e por isso, um ponto muito importante é o autoconhecimento, a gestão das emoções, a capacidade que a gente precisa ter de se adaptar, a resiliência. E esses últimos anos, né, esses 2 últimos anos mostraram o quanto a gente precisou, né, aprender, desaprender, reaprender. Então, esses aspectos, para que eu tenha competência pessoal, me permite, num outro nível, ter a competência social. Quantas pessoas são excelentes tecnicamente, mas não conseguem fazer essa dimensão da conexão com o outro, dar frutos, fluir, gerar resultado. Então, a inteligência emocional é um ponto essencial como base para a gente ter uma construção de uma carreira que seja uma carreira de destaque, que seja uma pessoa que flua pelos ambientes, que navegue pelos ambientes e sempre seja lembrada, desejada. A gente precisa também desenvolver competências relacionadas à negociação e gestão de conflitos. E lógico que isso tem uma forte relação com a inteligência emocional que a gente traz. A gente precisa ter interesse, um interesse genuíno. Eu tenho uma amiga que fala, é importante que a gente seja interessante e não interesseiro. Porque, na realidade, quando você se coloca numa posição de oferta, de estar interessado, como cada um de vocês esteve, ao construir a reportagem que fez sobre as histórias e as trajetórias empreendedoras que foram relatadas. A gente precisa, dentro de uma ascendência de carreira, e é importante sempre a gente querer subir o nível no joguinho, a gente precisa de proatividade. A gente não pode esperar que o momento ideal aconteça. A gente não pode esperar que todos os recursos que a gente idealizaria estejam em nossas mãos.
O Cortella fala, faça o seu melhor com os recursos disponíveis e com isso gere recursos melhores para que você possa estar construindo aquilo que você idealiza. Mas não dá para ficar parado. Construir com velocidade. Uma dimensão soft é exatamente a capacidade que eu tenho de agir, saber que é com a ação que eu transformo e usar da criatividade, da nossa liberdade mental, como um fomentador de projetos inovadores, de ações inovadoras, de produtos e serviços que possam fazer a diferença e estarem vinculados com algo que é aquilo que move o empreendedor. A gente precisa entender que o empreendedor, e cada um de vocês, como repórteres de sucesso que são, e com a trajetória que vocês têm aí ainda a viver, e tenho certeza que ainda vão trazer muito para si, para nós e para a sociedade, grandes presentes, é a gente entender que os nossos espaços de destaque futuros estão exatamente na ausência. Aonde existe a ausência, aonde existe a necessidade, aonde existe a dor de alguém, de um grupo, que talvez ainda não pôde ser iluminado, que não pôde ainda ter sua voz ativa, existe a oportunidade. Então, do mesmo jeito que um empreendedor que monta negócios e que busca ali oferecer produtos e serviços para o mercado com coragem, cada um de vocês, na trajetória que vocês já viveram e que tenho certeza que ainda querem muito viver, que é o que há de vir, que vocês têm que buscar com aquilo que é essencial, que é com a alma, com o coração, com a coragem, principalmente a coragem de ser imperfeito e ser vulnerável. E aí, se mostrar humano, se mostrar disponível para construir não só a sua carreira de sucesso, mas construir um mundo melhor. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de vir falar aqui para vocês. Eu fico realmente muito emocionada por ter sido, convidada pelo Sebrae. Eu sei da importância desse prêmio. Trazer, depois de 6 anos, esse prêmio mostra uma ação empreendedora, uma ação proativa. Cada um de vocês que produziu a reportagem, que produziu, mostra uma ação empreendedora, mostra o quanto que vocês estão construindo com orgulho, com qualidade, com dedicação a carreira de vocês. E a minha mensagem ao final é que vocês tragam sempre luz, voz, em tudo aquilo que vocês produzirem, usando inteligência, usando empatia, usando afetividade, que na minha visão são os elementos essenciais, são as competências essenciais para a gente gerar resultados mais efetivos, mais duradouros, mais consistentes e que nos deem sempre orgulho por estarem conectados com os nossos valores, por estarem conectados com os nossos propósitos. Gratidão ao Sebrae, gratidão Sayonara, gratidão Pedro Rigo. Felicitações a todos que estão concorrendo nessa noite ao prêmio. Dizer que eu me sinto realmente muito feliz por ter vivido esse momento com vocês. Se existe algo que é mais precioso, que cada ser humano pode doar ao outro, é o seu tempo. E esse tempo
que cada um de vocês doou para me ouvir é um presente para mim. Obrigada. Sayô. Obrigada, Eliana. Nós que agradecemos pelas suas palavras, pela sua mensagem de inspiração, pela sua mensagem de vida, que traz para a gente toda essa motivação, essa vontade de continuar. Nós, como jornalistas, sabemos que não é fácil, né? Mas muito inspiradora. Muito obrigada. No Sebrae, nós que agradecemos a honra de ter você aqui participando conosco desse momento. Obrigada e boa noite. Boa noite, querida.